Olá, esse é o episódio 51 de Raiz e você vai aprender sobre Mussar, a disciplina de Provérbios, capítulo 1, versículo 2. Os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender sabedoria e disciplina, para entender palavras de discernimento, para adquirir a disciplina para o sucesso, retidão, justiça e equidade, para dotar os simples de astúcia, os jovens com conhecimento e bom senso. Provérbios, capítulo 1, dos versículos 1 a 4. Os primeiros versículos de Provérbios já indicam a finalidade do livro, e para compreendermos melhor sobre o que significa aprender sabedoria e disciplina, neste episódio vamos aprender a raiz dessas palavras no hebraico e o princípio da disciplina na escritura. Então vamos aprender sobre Da'at, Chokhmah e Mussar. Da'at significa conhecimento, percepção, habilidade, discernimento, compreensão, sabedoria. O comentário de Ibn Ezra sobre Provérbios explica a aplicação de Da'at no texto. Conhecimento, a letra Tav foi adicionada, assim como a letra Lamed, e o significado nas parábolas. Conhecimento do homem, sabedoria, é a raiz de tudo, que é o temor do Senhor, como está escrito. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a moral é guardar os seus mandamentos. E há quem diga, o hábito entre os simples é a capacidade de compreender e distinguir entre uma coisa e outra, para não confundir escuridão com luz e luz com escuridão. O comentário de Al-Shir, do século XVI, também nos auxilia a compreender a aplicação desta palavra no livro escrito por Salomão. Veja a seguir. Como aconteceu com Rabi Yohanan e o filho de Rabi Elazar, que ao discutirem o versículo "A tolice do homem distorce seu caminho", disseram que, de acordo com o ensinamento de Rabi Yoshaya, isso está implícito no versículo. E disseram, o que fez Deus conosco? Ele explicou que se ele tivesse chegado lá, não precisaria de mais ninguém para explicar, pois entenderia retroativamente o que Salomão quis dizer e o raciocínio por trás de outras lições. Pois mesmo sem o livro de Salomão e outros semelhantes, ninguém entenderia da Torá o que ele entendeu. Não será difícil agora, ao relembrar, entender as palavras de Torá, e sobre esses dois pontos, Salomão, com sua sabedoria, disse, para saber, ledat, sabedoria, ou seja, não digas em teu coração, já tenho a Torá que Moisés nos deu, qual o benefício em estudar provérbios, pois certamente será proveitoso para ti. 1. Para saber sabedoria e moralidade, pois a Torá declara decretos e não te ensinará sabedoria junto com moralidade, e assim saberás sabedoria e moralidade juntas. E quanto ao segundo ponto, ele diz, para entender as palavras da compreensão, ou seja, não pense que serás como eu, que entendo os mistérios da Torá a partir de suas palavras. Pois na verdade é melhor para ti que eu te ensine a sabedoria, pois através disso te direi palavras que entendi no espírito da Torá, para que agora, depois de ler meus provérbios, possas entender retroativamente as palavras da Torá que eu expliquei a partir dela. Chokhmah é a palavra no hebraico para sabedoria, habilidade na guerra, sabedoria na administração, astúcia, sabedoria, prudência em assuntos religiosos, sabedoria ética e religiosa. Sabedoria é a acumulação e aplicação de conhecimento, da'at. Ela usa do entendimento, binah, a habilidade de entender e interpretar informações complexas, para realizar julgamento e decisões sábias. No judaísmo, a sabedoria é um atributo de Deus descrito como força criativa e organizadora no universo, que você pode ler em Provérbios 8, dos versículos 22 a 31. Malbim, em Mishlei, que é o livro de Provérbios 1:22, descreve: o caminho da sabedoria é compreender todas as qualidades, caminhos e práticas, sabendo que em cada uma delas há dois caminhos opostos entre si, como por exemplo, crueldade e misericórdia, orgulho e humildade, ousadia e vergonha, comer e jejuar, santidade e impureza. A conduta de acordo com um desses caminhos é sabedoria, enquanto a conduta oposta é tolice. Por exemplo, comportar-se com humildade é sabedoria, enquanto comportar-se com orgulho é tolice. No entanto, às vezes, o orgulho pode ser considerado sabedoria e a humildade tolice, especialmente quando se trata de enfrentar perversos e insolentes. Da mesma forma, em qualquer situação onde se aplicam os conceitos de bom ou ruim, adequado e inapropriado, a sabedoria ensina qual caminho seguir, como e quando usar cada qualidade.
Poderíamos parar por aqui com essa clara explicação sobre a sabedoria e como ela deve ser aplicada no nosso dia a dia. Porém, a continuação de Malbim, Provérbios 1, 2, 3, nos indica que essa sabedoria não vem de conclusões individuais, e sim de Deus. Veja só que interessante. E o princípio é que os caminhos da sabedoria não podem ser compreendidos pelo homem por si mesmo, nem podem ser conhecidos através de provas empíricas. Eles são recebidos somente de Deus, que estabelece as leis da sabedoria e as ensinou por meio de sua Torá, escrita e oral. Nessas leis, Deus determinou para o homem todas as ações restritas conforme os caminhos da sabedoria. Portanto, não é possível conhecer a sabedoria apenas através da observação ou dedução racional, pois o conhecimento verdadeiro só pode se basear em algo que se conhece com certeza, o que é impossível na sabedoria. A sabedoria não pode ser obtida pelos sentidos ou por provas racionais, mas apenas por meio da tradição recebida. Ainda em Malbim está escrito que a natureza do coração é gerar imagens contrárias à sabedoria, como descreve Gênesis 8, versículo 21, quando diz que o desígnio do coração do ser humano é mau desde a sua juventude. O desejo e a paixão lutam contra a sabedoria e o homem tende a segui-los porque as leis da sabedoria não são evidentes por si mesmas e não se resiste a paixões e desejos apenas com o poder do raciocínio ou pela natureza da alma. Em Malbim, recebemos a clareza de que é necessário usar da moralidade, mussar, para não nos desviarmos das leis da sabedoria. Agora entramos no centro do tema deste episódio de Raiz, o que é a disciplina e a moralidade na visão da Escritura. Mussar, moralidade, disciplina, correção, castigo. O conceito de Mussar é amplamente discutido em textos religiosos judaicos, Torá, Talmud e de diversos estudiosos. Até existe a tradição de Mussar, uma escola de pensamento ético e moral judaica que enfatiza a melhoria pessoal e a disciplina moral. No Malbim Beur Hamelot, em Provérbios 1, 2, 2, encontramos a seguinte definição para Mussar: moralidade ou ética, palavra que faz referência a conceitos relacionados à disciplina, moralidade, ética. No que diz respeito à moralidade e disciplina, Mussar é usado com frequência para descrever a prática de ensinar e seguir princípios morais e éticos. Refere-se ao comportamento ético e à educação moral que busca melhorar a conduta de uma pessoa. O termo também pode se referir ao ato de corrigir ou repreender alguém para guiá-lo a um comportamento mais correto ou ético, aplicado em contextos religiosos e seculares. Pode também ser usado em textos religiosos e filosóficos, associado a ensino de valores e comportamentos considerados corretos e desejáveis. Segundo Malbim Beur Hamelot, a raiz de Mussar é yassar, corrigir ou disciplinar, que está relacionado ao verbo assar, amarrar, prender ou ligar, porém com uma diferença. Enquanto assar se refere ao aprisionamento do corpo e assar se refere ao aprisionamento da alma, para que não saia do seu limite. O texto cita exemplos de como isso pode ser aplicado. Pode ocorrer, por exemplo, através das provocações que Deus envia ao homem para guiá-lo de volta ao caminho do bem. Nesse contexto, para Deus, yassar também tem o sentido de repreensão. Entre os seres humanos, yassar é usado em moralidade quando uma pessoa mais velha repreende uma mais jovem, forçando-a a ouvir e obedecer. E revela o conceito certo para Provérbios. Neste livro, refere-se ao temor de Deus, que é o que restringe a alma para que ela siga os caminhos da sabedoria. O verbo assar é comumente aplicado para referir-se ao aprisionamento físico, prender pessoa ou amarrar algo. Metaforicamente, se utiliza para descrever não somente um aprisionamento físico, mas também a limitação de comportamento e de ações para impor limites ou controle. Já Yassar é mais específico para a ideia de correção moral ou disciplina da alma. Na palavra de Deus, este termo se aplica para descrever a correção, que tem como propósito o aprimoramento espiritual e moral. Veja os textos a seguir. Salmo 94, versículo 12. Bem-aventurado é o homem a quem tu, Senhor, repreende, te yassireno, e ensina a tua lei. E Provérbios capítulo 3, versículo 11. Não rejeites a correção, mussar, do Senhor, e nem te enfades de sua repreensão. O termo mussar refere-se, portanto, à disciplina prática de seguir princípios morais e éticos, envolvendo a educação e a orientação para um comportamento correto e virtuoso.
Para aplicar Mussar em nossa vida, é necessário nos quebrarmos para fugir da inclinação do mal, do que vem do coração, das concupiscências da carne. Nossa alma deseja algo contra as leis da sabedoria, como aprendemos. Portanto, a disciplina age para que nossa alma se aprisione nos princípios e virtudes ensinados na palavra de Deus. A correção de Deus parece prisão para os que não se agradam da presença de Deus, mas para aqueles que aprenderam a desfrutar da sua companhia, é um presente de um pai amoroso que corrige ao filho que ama, para que esse possa desfrutar de todo o bem e permanecer firme no mandamento da vida eterna. O Sar é a disciplina que nos faz amadurecer e conhecer o amor de Deus de forma plena. O livro de Provérbios nos ensina a aplicar a lei do Senhor com entendimento, a adquirir a sabedoria que vem a partir do nosso temor de perder a sua presença e comunhão por reverência. Ao receber sabedoria por meio do Espírito de Deus, guardamos e armazenamos os ensinamentos e mandamentos de Jesus, que ensinou toda a lei do Senhor por meio de sermões, parábolas e do seu exemplo. Passamos a compreender após receber a sabedoria e, organizando as informações que adquirimos com a leitura da palavra, a receber entendimento mais profundo na medida que nos dedicamos. Com a sabedoria e entendimento, as tomadas de decisões não serão com base no nosso coração, e sim de acordo com a vontade de Deus. Isso precisará do nosso esforço em colocar limites nos nossos impulsos e comportamentos por meio do ensino, nos quebrando para fazer com que seus princípios e virtudes prevaleçam sobre a inclinação da nossa alma. E assim, pegando primeiro a moral para si mesmo, praticando e sendo transformados, podemos ensinar e fazer discípulos para Jesus. Muitas vezes a Mussar é acompanhada de um sofrimento da alma, porque ela não quer agir contra a sua própria vontade. Quem dá ordem às suas emoções é você, como Davi fez. Por que estás abatido, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera no Senhor. Salmo 42, versículo 5. Quando você confia na disciplina que a palavra do Senhor e a sua correção trazem, você desenvolve virtude, com ela o conhecimento, associa ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a fidelidade a Deus a fraternidade e a fraternidade o amor, ágape, como Pedro ensinou em sua carta, 2 Pedro capítulo 1, versículos 5 a 7. Andar na verdade nos aproxima de Deus e nos revela o seu amor de forma plena. Permita-se receber a disciplina, aceite a correção, corrija-se para viver a vida plena e abundante que Jesus prometeu. Até o próximo episódio. E não se esqueça de comentar e deixar seu like no vídeo.